A gente vai abordar agora um tema super importante. A gente está falando do transtorno do espectro autista, o TEA, que vem sendo cada vez mais reconhecido, mas muitas dessas vezes de forma tardia. E aí revelando histórias de pessoas que passaram uma boa parte da vida sem entender as suas dificuldades. É isso mesmo. Quando o diagnóstico chega na fase adulta, na idade adulta, surgem sentimentos que se misturam, né? O alívio de finalmente se reconhecer e o desafio de reexaminar o passado à luz dessa nova realidade, com o diagnóstico. Na reportagem, você vai entender por que tantos casos de autismo passam despercebidos na infância e quais sinais devem chamar a atenção de pais e educadores. A solidão acompanhou o José por toda a infância, sem que ele entendesse o motivo. Foi só na adolescência e na vida adulta que vieram algumas respostas. Naquela época, eu sabia que eu não me encaixava com as pessoas, tinha alguma coisa errada comigo, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia do porquê disso, porque eu não conseguia ser igual às outras crianças, outras pessoas. Simplesmente não encaixava. O José tem 20 anos de idade, mas só foi diagnosticado, recebeu o laudo de que tinha autismo no ano passado. No caso dele, os sintomas que mais chamavam a atenção eram a dificuldade de interação social e também as mudanças repentinas de humor. Minha família me ajudou muito, a minha educação, para me socializar com as pessoas, tudo. Em eventos de família, não que eu socializava muito com eles, mas o convívio que a minha família tinha comigo é o suficiente para eu aprender como falar com as outras pessoas, como interagir com as outras pessoas. A Tuane é especialista em diagnóstico tardio do TEA e, em meio a tantos estudos sobre o tema, acabou percebendo nela mesma algumas características do autismo. Ao investigar a fundo, veio o diagnóstico, TEA nível 1. Eu tinha 38 anos quando eu recebi meu diagnóstico. Embora, olha só, eu mesmo sendo da área, estava ali estudando, né? Foi um pouquinho de um susto ali, mas veio essa questão do alívio. Olha, não é culpa minha. Meu cérebro processa diferente, eu sinto coisas diferentes. Quando eu era pequenininha, eu não usava meia calça, não conseguia. E hoje eu entendo que era uma questão sensorial. Lugares que tem barulho, eu sei que eu não vou conseguir ficar muito tempo ali. Então, isso também melhorou muito para a família, né? A família entende que, olha, mamãe não consegue ficar muito tempo ali, então eu preciso de um tempinho, depois eu volto. Uma descoberta que, apesar de só ter sido feita aos 38 anos, trouxe alívio e mudanças positivas. A especialista explica que passar a se entender melhor é o ponto de virada na vida de quem recebe um diagnóstico de TEA. Já pensou a vida inteira, vamos supor que você tem um problema na perna e não sabe que tem um problema na perna e a vida te exige corra. E você não consegue, você não sabe direito o porquê. A partir do momento que você consegue perceber, tá, eu tenho uma questão ali na minha perna, eu corro diferente, eu tenho uma questão diferente. Então para eu correr, eu tenho que me adaptar, eu tenho que fazer isso. Então você consegue enxergar o que você tem, como você funciona. Durante o processo de avaliação, né, eu enfatizo muito os pontos fortes que a pessoa tem. E no próprio relatório, com os índices, as escalas, a gente consegue quantificar e qualificar onde estão as maiores dificuldades. Segundo o IBGE, mais de 2 milhões de brasileiros têm autismo. Entre os adultos, os números ainda são subestimados. Mas o diagnóstico tardio é mais comum do que se imagina. A identificação não veio uma busca solitária. Eu já tenho 2 filhos que são autistas e superdotados. E os especialistas deles, né, sempre falavam que seria bom fazer uma identificação, porque pelos relatórios a gente se identifica muito com os filhos da gente, né? Então eu resolvi fazer o teste e não foi surpresa para mim receber o diagnóstico de TEA. Um dia, conversando com um grande amigo meu, que estava investigando autismo no seu filho mais velho, cheguei à conclusão que muitas das características apresentadas por ele estavam presentes em mim também. Após cerca de 2 meses de consultas, em um mix de entrevistas e questionários sem fim, eu tive o diagnóstico. Isso foi muito bom para mim. De criança eu me sentia diferente das outras crianças, eu sentia que os meus interesses eram muito mais específicos e intensos, na maioria das vezes.
que eu não conseguia me comunicar tão bem com os outros e que frequentemente eu me exaltava por coisas simples. Eu acabava não entendendo contextos do que era contado para mim, como piadas ou outros assuntos mais abstratos. Mas foi quando eu vi o meu filho mais velho, com os mesmos comportamentos que eu tinha e algumas dessas dificuldades que ele passava por conta disso, que a gente foi atrás de um diagnóstico para ele e logo depois eu fui em busca do mesmo processo para mim. Aí, depois de alguns meses em entrevistas e testes, eu fui diagnosticado também. Fato é que não há idade para que o autismo seja reconhecido. Mesmo tardio, o diagnóstico pode ser o primeiro passo para uma vida mais tranquila. Além disso, é por meio do laudo que os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista podem ser garantidos. E assim como as crianças, precisa ser diagnosticado, laudado e considerando o laudo ser positivo, toda a legislação prevista para o autista infantil, ele é também contemplado com todos esses direitos e garantias, né? Vale destacar que o autista, ele já está equiparado pela Lei Berenice Piana desde 2012 ao deficiente para efeitos legais.